A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou Andréia Furtado. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o pastor Pedro Furtado. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou Ana Luísa, aluna da classe dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o Nicolas, aluno da classe dos adolescentes. E nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica aqui em Campo Grande, em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E você, visitante, seja muito bem-vindo. Coloque o seu nome aí no chat e de onde você é pra gente te conhecer. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. E se você quer ter acesso a mais conteúdos, entre no nosso canal Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E hoje nós estamos na lição 6, com o tema O amor dos primeiros cristãos na igreja. Então, adolescentes, vamos para a oração. Senhor, vem pedir, Senhor, que Senhor, ó Deus, possa estar ministrando nossos corações na EBD, Senhor, que nós sejamos instrumentos, ó Deus, da sua palavra e cumprindo o ídolo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Rebeca e hoje eu tô aqui para fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em Provérbios 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. E foi isso, adolescentes, tchau! As últimas décadas foram marcadas por grandes transformações sociais. Essas mudanças são perceptíveis de como as pessoas interagem no universo social. Grande parte dessas transformações se deu a partir do advento das mídias sociais, que passaram a moldar como se dão essas relações. A vida sai do universo offline e vem para o universo online, do real para o virtual. E é justamente no universo online que vai se dar as novas teias de relacionamentos. Os estudiosos do comportamento social passaram a denominar essa geração como geração selfie. Ainda de acordo com esses pesquisadores, essa geração é marcada pelo isolamento social. Uma geração marcada pela insegurança, pela descrença e pela indefinição, marcada pelo declínio da interação social e do mundo real. Não há dúvida de que os principais desafios enfrentados por essa nova realidade virtual é de mantê-la humana. Esse fenômeno social que tem o individualismo como sua grande marca se contrapõe com os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que estão destacados na igreja primitiva. A igreja mãe, cuja principal marca era o amor entre os irmãos. Os cristãos daqueles dias foram impactados pela ascensão de Jesus ao céu e pelo derramamento do Espírito Santo. E eles perseveravam firmes nos ensinamentos dos apóstolos, baseados no amor cristão, no partir do pão e nas orações. Nesse sentido, a igreja tinha como compromisso a causa dos mais necessitados. E naqueles dias, muitas pessoas carentes se juntavam aos irmãos, pois ali eles encontravam acolhimento. Os cristãos prontamente ajudavam, porque o amor era a maior motivação da igreja. Na igreja primitiva, havia grupos diferentes de pessoas convivendo juntos. O primeiro grupo eram os judeus nascidos em Israel, o segundo grupo, os judeus que nasceram fora de Israel, e o terceiro grupo, os não-judeus. Essa mistura de culturas e história de vida fazia parte da nova comunidade cristã, mas trazia alguns desafios. Um desses desafios aconteceu quando algumas viúvas do grupo de judeus que tinham nascido fora de Israel começaram a ser esquecidas na hora de receber ajuda. Essas mulheres normalmente já eram idosas e tinham se mudado para a Terra Santa, que é Jerusalém, para passar os seus últimos dias de vida e serem sepultadas lá. Porém, muitas vezes não tinham parentes para cuidar delas, ou seja, dependiam totalmente da solidariedade da igreja para sobreviver. Quando perceberam o problema, os discípulos não fingiram que nada estava acontecendo, mas eles oraram pedindo orientação a Deus, porque sabiam que não dava para deixar ninguém de lado. Foi aí que, guiados pelo Espírito Santo, chegaram a uma solução. Escolheram alguns líderes para cuidar especificamente da área social da igreja. Os apóstolos orientaram que fossem escolhidos homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Assim, foram escolhidos Estevão, Filipe,
Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Esses foram designados para servir e cuidar das necessidades práticas da comunidade. Isso nos mostra duas coisas muito importantes. Primeiro, que a igreja precisa agir de forma prática, ajudando quem precisa. E segundo, que cada pessoa tem um papel na comunidade. Os discípulos continuaram dedicados à oração e ao ensino da palavra, enquanto os novos líderes cuidavam da assistência às viúvas. Todo mundo servia, cada um na sua função, e assim o corpo de Cristo crescia de forma saudável. Estamos aqui com o Johan. Johan, para você, o que significa fazer uma boa obra? Fazer uma boa obra seria a gente fazer o que a Bíblia nos ordena a fazer, ou servir na casa de Deus ou em outros lugares em que a gente faz a vontade de Deus. Fazer uma boa obra significa fazer a vontade de Deus e falar sobre o seu evangelho para as pessoas. Estamos aqui com o irmão Danilo. Irmão Danilo, o que é fazer uma boa obra? Qualquer serviço na igreja é uma boa obra. Queridos adolescentes, todos nós somos falhos. Isso é do ser humano. E com certeza vão surgir problemas. A questão é como vamos lidar do problema quando afetar alguma área das nossas vidas. Com os discípulos não foi diferente. Chegaram ao conhecimento dos discípulos um problema do cuidado com as viúvas. E o que eles fizeram em primeiro lugar? Colocaram o problema diante de Deus e o Espírito Santo revelou uma solução. Esse acontecimento nos ensina que nós temos que fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Antes de tomar qualquer decisão, nós temos que fazer igual os discípulos. Primeiramente, buscar a direção de Deus e, com certeza, Ele vai te dar a melhor solução em todos os problemas que surgirem na sua vida. A pobreza e a miséria que nós vemos hoje no mundo são consequências da desigualdade social, em que acontecem por conta da ganância das pessoas e delas só pensarem em si mesmas. O problema é que essa situação fica pior quando as pessoas começam a colocar o egoísmo acima do amor pelo próximo. Mas o Evangelho traz esperança para nós, no meio dessa realidade, onde o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós não mexeu só na parte espiritual, mas também com a forma com que vivemos em comunidade. Ele quebrou esse ciclo de pecado que gera divisão e nos chamou para viver em união e amor. Na prática, isso significa que não basta só falar de Jesus ou postar nas redes sociais sobre o amor de Deus. Então, precisamos ser a diferença no dia a dia, ajudar quem precisamos, espalhando o amor de Cristo. Quando nós falamos do amor ao próximo, e sobretudo na igreja primitiva, nós vamos ver um cuidado, um zelo com as viúvas e os órfãos. Nós vamos perceber que essa mensagem, ela não nasceu junto à igreja ali em Jerusalém. Essa mensagem do cuidado com as viúvas e os órfãos, ela já se fazia presente no Antigo Testamento. Nós vamos ver descrições a respeito disso no livro de Êxodo, de Deuteronômio, de Isaías, de Ezequiel e de Zacarias. E nós vamos ver esse fortalecimento ainda mais nas cartas aos Coríntios e na carta de Tiago. Porque esse cuidado, em especial, com as viúvas, os órfãos e os pobres. Bom, se nós analisarmos a questão histórica, nós vamos identificar que naquele tempo não existia nenhuma contribuição governamental ou previdenciária para que pudesse manter as viúvas e os órfãos. Nós vamos ver que, a partir do momento em que a mulher, a viúva, perdia o seu marido, ela estava praticamente desamparada se ela não tivesse um filho homem que pudesse cuidar dela, ou se ela não possuísse bens. Daí, então, essa necessidade de cuidar do próximo, sobretudo essas pessoas. E por que essas pessoas? Porque eram pessoas que estavam vulneráveis e desamparadas, mostrando, a partir daí, a importância de um trabalho social. A igreja pode e deve se envolver com ações sociais e a filantropia também. E a palavra filantropia vem do grego, philos, amigos, e ortopos, humanidade. Quer dizer, amigo da humanidade.
paz do Senhor, adolescentes! Eu sou João Pedro e hoje eu estou aqui para o nosso Você Sabia? Então, eu começo com uma pergunta. O que significa a palavra filantropia? A palavra filantropia vem do grego philanthropia, que significa literalmente amor pela humanidade. Juntando a palavra do grego philos, que significa amor e amizade, junto com outra palavra do grego, anthropos, que significa ser humano. Embora a palavra filantropia apareça apenas em algumas traduções da Bíblia, o conceito ele está fortemente presente em toda a Escritura, especialmente no amor ao próximo e na prática da caridade. Um exemplo claro está listado em Tito, capítulo 3, versículo 4, que diz: "Mas quando apareceu a bondade e a filantropia de Deus, nosso Salvador, para com os homens." Nesse texto, a palavra é usada para descrever a bondade amorosa de Deus em relação à humanidade, ou seja, o cuidado e a compaixão divina que se manifesta na salvação. Vamos entender um pouco sobre o significado espiritual dessa palavra. A filantropia bíblica não significa apenas ajudar materialmente, mas é a expressão prática do amor ágape de Deus por meio dos homens. E ela está diretamente ligada ao mandamento de Jesus, em Mateus 22, versículo 39, que diz: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." E em 1 João 3, versículo 17, o apóstolo João ele reforça isso, dizendo: "Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus?" Então, resumindo, adolescentes, as Escrituras declaram bem assim: filantropia é a manifestação prática do amor de Deus no cuidado ao próximo. Ela vai além da ajuda material, é amor ativo, compaixão e bondade. E em Tito, capítulo 3, versículo 4, a palavra aparece como atributo do próprio caráter de Deus para com a humanidade. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, adolescente: você sabia? E Jesus disse que só herdará o reino dos céus aquele que de alguma forma ajudou um necessitado. E ele deixa uma dica: com comida, com água, com roupa, com remédio e outras ajudas. Em Mateus 25, Jesus fala que: "Vinde a mim, abençoados do meu Pai. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu precisei de roupa, me vestisse. Quando eu era estrangeiro, me acolhesse." Então Jesus foi falando as necessidades que foram supridas. E lá no capítulo 34, ele vai falar que nos questionava: "Mestre, quando foi que nós te demos de comer, de beber ou de vestir?" Jesus disse: "Quando vocês ajudaram os mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram." Jesus também quer dizer que ajudar os necessitados não é só fazer o bem, é fazer também o ide do Senhor. A obra social e o evangelismo são inseparáveis, representando a obra integral de Deus, a obra completa de Deus que se revela no ser humano. E Jesus disse: "Amai o seu próximo como a ti mesmo." Na igreja primitiva, a generosidade era comum entre os irmãos, porque eles viviam em amor. E era comum alguém vender um campo, uma propriedade, para doar para a igreja. Não é que todos tinham que vender ao mesmo tempo os seus bens e ajuntar, por exemplo, no cofre da igreja, mas sim suprir as necessidades da demanda da igreja. Era como o crente tivesse uma reserva com seus bens. Quando a igreja sentia necessidade, de alguma forma estava faltando entre os irmãos, alguns irmãos de coração generoso vendia as suas propriedades, o que aconteceu com Barnabé. Barnabé vendeu seu campo, entregou tudo aos pés dos discípulos, para uma necessidade que estava havendo na comunidade cristã. Então, o coração dos crentes naquela época era um coração de doar, de dar tudo que tem para a obra do Senhor. Nesse contexto, nós vamos ver que Ananias e Safira, dominados pela inveja, vão ali perante Pedro e os apóstolos entregar tudo o que eles haviam recebido com a venda da sua fazenda. Quando eles chegam até Pedro, dizendo
para Pedro, que estavam depositando ali tudo o que eles haviam arrecadado com a venda da sua fazenda, era, na verdade, uma mentira, porque eles estavam querendo ali se autopromover. E nós vamos ver que Ananias e Safira estavam ali querendo enganar a Pedro e aos apóstolos. Mas eles até poderiam enganar a Pedro e aos apóstolos, mas a Deus ninguém engana. E o final dessa história vocês sabem qual é. Pois é, o resultado do engano e da mentira só pode ser a morte. Adolescentes, em Mateus 6:3, diz assim: quando der esmolas, a mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo. Mas hoje, no nosso tempo moderno, é diferente. Então, a ação social e a filantropia virou moda, virou conteúdo em influenciadores digitais. Quanto mais ele faz vídeo doando e ajudando o próximo, rende mais seguidores. Então, hoje, o amor para ajudar o próximo tornou-se uma moeda de troca, de favorecimento. E a igreja tem o papel de fazer as ações sociais, a filantropia, de um jeito discreto que ajuda a todos, sem promover, e sim ajudar aqueles que estão realmente necessitados. Em Tiago 2, versículo 14, 20 e 26, está escrito: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele quis dizer com isso é que não adianta nós falarmos apenas que acreditamos em Deus se nós não colocamos essa fé em prática. Não que as obras nos salvem, porque a salvação vem pela fé em Jesus. Mas a fé verdadeira sempre gera atitudes que mostram quem realmente somos. É como dizer que você confia em um amigo, mas nunca demonstra isso. Do mesmo jeito, quando temos fé em Deus, nossas ações precisam refletir esse amor. Isso acontece quando ajudamos alguém que precisa, quando tratamos as pessoas com respeito, quando perdoamos, quando estendemos a mão sem esperar nada em troca. Mesmo que pareça simples, como compartilhar algo, ouvir alguém que está triste ou doar tempo para ajudar, se cada um fizer um pouquinho, terá um impacto enorme. Muitas pessoas vão sentir o cuidado e o amor de Deus através da nossa vida. Por isso, lembre-se sempre, fomos salvos para viver praticando boas obras. A fé verdadeira não fica só em palavras, ela aparece nas nossas atitudes. Quanto mais vivemos esse amor, mais mostramos quem Deus é para o mundo. Olá, queridos! Hoje estamos aprendendo um pouco do perigo do pecado, e o pecado promoveu muitos problemas no mundo. Aliás, todos os problemas que o homem vive hoje, a origem é sempre espiritual e a causa principal é o pecado, como também é o pecado de desigualdade social. Quando o homem se tornou egoísta, quando o homem desenvolveu a egolatria, quando ele passou a gostar de si mesmo mais do que os outros, quando ele abandonou o amor ao próximo, então esse homem começou a oprimir as pessoas e começou a tirar vantagem sobre elas. As pessoas querem acumular cada vez mais por causa da avareza e acabam não distribuindo com aqueles que não têm. Então o problema da desigualdade social no mundo é sempre um problema do pecado. É sempre um problema social, mas também um problema espiritual, porque a causa está na questão do coração humano. Por mais que a gente tente equalizar as rendas, nunca vamos conseguir resolver esse problema, porque esse é um problema do pecado, do coração humano, do egoísmo, da avareza. Enquanto o homem não tiver um coração transformado, nenhum plano social vai funcionar, nenhum trabalho econômico, nenhuma visão política, seja ela materialista ou não, vai resolver o problema da humanidade. Só o Evangelho pode resolver o coração do homem. Deus abençoe você. Bom, o ensinamento que fica para a gente hoje é que nós
precisamos ajudar aqueles que são necessitados. Nós devemos estender a mão para o nosso irmão que necessita. Adolescentes, você que tem o amor de Cristo, você precisa ajudar o próximo. Cristo nos ensinou, a igreja primitiva nos ensinou que nós possamos, neste dia, despertar em nós o amor de Deus em nosso coração, praticando as obras. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E agora, adolescentes, nós vamos para o nosso quiz para ver se vocês prestaram atenção e vão saber responder as perguntas de hoje. Então vamos para a pergunta número 1. Segundo as escrituras sagradas, o que significa a palavra filantropia? Letra A, amor ao próximo expressando em bondade e ajuda ao necessitado. Letra B, busca incessantemente pelo conhecimento e pela sabedoria divina. C, respeito às autoridades e obediência às leis estabelecidas. Ou D, desejo de acumular riquezas para garantir a segurança da família. Tempo na tela. E se você respondeu a letra A, amor ao próximo expressando em bondade e ajuda ao necessitado, você acertou. Pergunta número 2. Depois do Pentecostes, qual grupo social estava sendo deixado de lado na distribuição diária de mantimentos na Igreja de Jerusalém? A, os órfãos. B, as viúvas. C, os estrangeiros. Ou D, os levitas. Tempo na tela. E se você respondeu a letra B, as viúvas, você acertou. Terceira pergunta. Segundo a carta de Tiago, o que acontece com a fé sem obras? Letra A, ela é fortalecida. B, ela permanece inalterada. C, ela é morta. Ou D, ela se enfraquece, mas só um pouco. Tempo na tela. E se você respondeu a letra C, ela é morta, você acertou. Pergunta número 4. De acordo com o apóstolo Paulo, a salvação vem: A, das obras e da lei. B, pela fé como dom de Deus. C, da tradição dos apóstolos. Ou D, do cumprimento das boas ações. Tempo na tela. E se você
letra B, pela fé, como o dom de Deus, você acertou. Agora vamos para a quinta e última pergunta. No livro de Tiago, qual atitude é condenada dentro da comunidade cristã? A. Acolher os pobres com hospitalidade. B. Tratar melhor os ricos e desprezar os pobres. C. Dar esmolas em público. Ou D. Trabalhar para sustentar a família. Tempo na tela. E se você respondeu a letra C, dar esmolas em público, você errou, porque a letra B, tratar melhor os ricos e desprezar os pobres. E esse foi o nosso quiz de hoje, adolescentes. Espero que vocês tenham acertado tudo. Para finalizar essa aula, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma aula, Senhor Deus, de aprendizado. Nós podemos, Senhor Deus, entender que o amor ao próximo é a razão, Senhor Deus, de nós levarmos uma vida de fé e a realizar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Queridos adolescentes, nós estamos no quarto bimestre? Trimestre. No 4, E nós já estamos na lição 6, na metade da revista, já está chegando o final do ano. E hoje... Os cristãos prontamente ajudavam porque o amor era a maior motivação daquele momento. Não daquele momento, não. E dizem que venderam a sua fazenda por tantos reais. Oh, tantos reais. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?